O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez para falar sobre seleção da Alemanha. Tivemos data FIFA nesses últimos dias e, ao contrário do que estamos habituados, tivemos 3 em vez de 2 jogos. Um amistoso contra a Turquia e 2 partidas pela Nations League. Um contra a Ucrânia, o outro contra a Suíça. No resumo, 2 empates em 3-3 e uma vitória sofrida por 2-1. Resultados que acabam colocando ainda mais sob questionamento o trabalho de Joachim Löw na seleção da Alemanha. Ele que ainda não conseguiu colocar esse time para engrenar desde a Copa do Mundo de 2018. Aliás, na própria Copa do Mundo foi um desastre a seleção da Alemanha. E eu achei curioso como os discursos são parecidos no Brasil e na Alemanha em relação à seleção quando a fase está mal. Pressão no treinador, vinha o discurso de falta de identificação dos jogadores com a camisa, a torcida supostamente não se sente atraída mais pela seleção e por isso a audiência de televisão estaria caindo, mas acho que muita coisa está relacionada aos resultados que a equipe apresenta em campo. Bom, esse é assunto que a gente vai discutir na próxima hora, ao longo dos próximos minutos. Como de costume, eu tenho 2 companheiros para me ajudar a dissecar o que aconteceu nessas 3 partidas da seleção da Alemanha. Vou primeiramente dar as boas-vindas à nossa integrante fixa aqui do Chucrute FC, Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda. Oi, Guilherme. Olá, os ouvintes do Chucrute, ao nosso convidado que logo você vai apresentar. Estamos aqui em mais uma data FIFA, né? Alguns gostam, eu já não sou tão simpática. Estamos aqui para mais uma data FIFA, para falar da seleção alemã. E para quem já ouve o Chucrute, está acostumado a ouvir eu pistolando contra Lucien Favre. Então, hoje é dia de pistolar contra Joachim Löw. Treinadores são um alvo muito querido da Simone. E como ela já adiantou, temos um convidado especial nessa edição do Chucrute FC. Ele que também faz parte da podosfera, que também junto com outros torcedores do Bayern de Munique produz o Bayerncast, que também tem muita qualidade. Sugiro vocês também que escutem o Bayerncast. Rainer Pompermayer. Tudo bem com você, Rainer? Seja muito bem-vindo. Complete aí o seu serviço, faça a divulgação do seu trabalho também. Opa, muito obrigado pelo bem-vindo, muito obrigado por falar da qualidade do Bayerncast. A gente está se esforçando bastante para tentar entregar um conteúdo com qualidade. Como o Guilherme bem falou, me chamo Rainer Pompermayer, eu apresento o Bayerncast junto do João e do Ricardo, geralmente. Pode procurar nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Que a gente é mais assíduo, eu diria. É só procurar FC Bayern München Brasil, porque vai estar lá o nosso nome, ou até no Spotify da vida, o seu agregador preferido, Bayerncast, você vai ver lá. Legal, legal. Eu vi o episódio de vocês, que vocês gravaram depois da final da Champions League, gostei bastante, vou ouvir legal. Nos próximos dias o episódio mais recente, que vocês comentaram no início da temporada. Legal ter mais gente comentando sobre futebol alemão na podosfera e também no Twitter. Bom, agradeço a todos que nos ouvem, a todos que acompanham o Chucrute FC, em especial aos nossos padrinhos que contribuem muito para as nossas discussões, para os nossos debates que neste momento estão acalorados em relação a Joachim Löw. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fußball BR. E bom, vamos então dar início ao nosso debate, à nossa discussão sobre essas 3 partidas. Trazendo um breve resumo sobre elas, primeiro nós tivemos o empate em 3-3 contra a Turquia, jogo em que Löw não contou novamente com
diversos jogadores de Bayern de Munique e RB Leipzig ainda poupados em razão desse período bem desgastante nesse período em que eles tiveram 2 temporadas basicamente emendadas, principalmente os jogadores do Bayern de Munique. Nesse amistoso contra a Turquia, a Alemanha chegou a ficar 3 vezes à frente no placar, mas cedeu o empate em todas elas. O último gol da Turquia já no finalzinho, nos instantes finais da partida. Aí pela Nations League, a Alemanha viajou primeiro até a Ucrânia, onde venceu por 2-1 os donos da casa. Ucrânia que teve muitos desfalques, mais precisamente 14 desfalques em razão do coronavírus. A Alemanha abriu 2-0, mas tomou um gol e sofreu no fim para segurar esse resultado. E já nessa terça-feira, dia em que estamos gravando esse podcast, a Alemanha voltou a jogar em Colônia e empatou contra a Suíça por 3-3. Jogo dificílimo para a Alemanha, que chegou a estar perdendo por 2-0 e por 3-2, mas buscou o empate nessas 2 oportunidades. E já começando com o nosso convidado, com o Rainer, queria saber, na opinião de você, qual é o maior problema que essa seleção da Alemanha vem apresentando no momento? Porque a gente vê, inclusive, lá na Alemanha, cada vez mais questionamentos em relação ao trabalho do Joachim Löw. A gente nota que a seleção não apresenta nenhuma segurança, não consegue segurar resultados, às vezes sai atrás no placar, não consegue nem ter essa oportunidade. Qual o principal ponto que precisa melhorar nesse time? Eu diria que o principal ponto a melhorar é o técnico, né? Porque quem conhece a Alemanha, quem não começou a acompanhar, sei lá, recentemente, 1 ano, 2 anos atrás, sabe que o Löw tem problemas sérios há muito tempo na seleção alemã, né? E isso desde 2014, se a gente pegar mesmo na Copa, teve alguns momentos bem questionáveis de seleção de jogadores, de posicionamento, etc, etc, etc e tal. Mas assim, é complicado porque eu, sinceramente, eu não vejo uma melhora da Alemanha sem a troca de técnico. Porque a gente tem um Löw muito perdido em questão de seleção de jogadores, em questão de seleção de até sistema tático, que ele estava apostando forte com 3 zagueiros atrás, se fosse o 3-4-2-1, o 3-5-2, etc. E hoje ele mudou de novo, botou 4 atrás e, assim, a Alemanha até que jogou um pouquinho melhor, mas também não jogou bem, né? Então, assim, é um grande problema. Como você falou, a Alemanha pressionada, ela cede muito fácil, né? Principalmente no início do jogo e no final, assim, tá um negócio, não sei se é questão de foco, o que é, contra a própria Espanha, né, em setembro, se não me engano, início de setembro, ou foi agosto, não lembro agora certinho, o Joachim Löw, assim, encheu de zagueiro no final do jogo, mesmo assim tomou gol, então é um grande problema porque eu não vejo, assim, uma saída fácil, porque a Alemanha peca na defesa, peca na criação, no meio campo, e também peca na hora de finalizar, de concretizar jogadas seja com o Werner, seja com o Draxler, seja quem for. Então, assim, resposta fácil a gente não vai ter. Mas para mim já deu mais do que na cara que já passou do tempo do Löw, já metendo a corneta já desde o início aqui, né? Esse episódio que você citou contra a Espanha foi bem bizarro mesmo. O Löw tirou 2 atacantes, se eu não me engano, o Sané e o Werner, e colocou 2 zagueiros. E Simone, você vai nesse mesmo caminho? Löw já deu na seleção? Olha, já deu. Eu acho que deu tempo de pensar um pouquinho, refletir para dar o veredito. Uma pausa dramática. Ele tá há muito tempo, né? Já está mais de 10 anos na seleção alemã, então a gente pode falar, é um período de transição. Mas quem está fazendo transição não convoca Nico Schulz, que é banco do Borussia Dortmund, Moldahu, não deixa. Eu queria entender o motivo dele não convocar mais o Hummels, o Boateng e o Miller. Queria que ele explicasse mais a situação. Se é uma questão pessoal, aí a gente já não tem o que fazer, né? Mas oficialmente a questão é que ele quer dar renovação para a seleção da Alemanha. Ele quer colocar caras novas nessa equipe, mas de fato são algumas decisões que ele precisa explicar melhor. Mas assim, como você quer fazer uma transição, dar caras novas, tendo Rudiger de zagueiro? É complicado. Entendeu?
fazendo trocas no jogo, tirando o Havertz e colocando o Henry Kahn e o Draxler, que é banco do Paris Saint-Germain. Eu acho que assim, se a gente for ver a temporada, se o Draxler jogou, sei lá, 5 jogos de titular, é muito. Talvez foi Copa da França. Isso porque o técnico do time dele é alemão. Que a gente poderia dizer que tem uma favorecida. Começa errado nas convocações do Joachim Löw. Começa errado aí. Né? Eu acho que assim, a Alemanha passa por algumas deficiências que a gente tem que pontuar, que nem eu acho que o setor defensivo da Alemanha, novos nomes existem, mas não são tão alto padrão como era o Hummels e o Boateng. Então, assim, vai sentir os próximos anos uma dificuldade. Mas que nem você não pode arrancar 2 nomes como eles e colocar Rudiger e Jonathan Tah, entendeu? Que são extremamente deficientes. Você tem que ter alguém, por exemplo, que passe o bastão, que esteja lá para liderar. Aí ele tira o Hummels, o Miller e o Boateng e deixa o Toni Kroos. Toni Kroos ele é um ótimo jogador, mas, por exemplo, hoje eu vi uns highlights do jogo, né? Eu não vi o jogo de hoje. Mas assim, o Toni Kroos e o Kimmich não tá funcionando junto, não funcionou, eles não conseguem levar a bola da defesa para frente. Tem dificuldade, assim. E o Toni Kroos, ele vem numa descendente. Então, assim, não explica ele tirar o Hummels e manter o Toni Kroos. Porque a idade, eles estão na mesma 30, 31. Se a idade não... Ok, o Boateng, eu acho que o Boateng é mais velho, não me vem à cabeça. Mas o Miller também tem 30. Então, assim, por que você mantém o Toni Kroos? Sendo que, assim, sinceramente, do meu ponto de vista, vendo de fora, eu sempre achei o Miller e o Hummels e o próprio Boateng muito mais líderes dentro de campo do que o próprio Toni Kroos. Se você quer fazer uma transição, você precisa de alguém para ser o centro. Ah, tem o Neuer. Mas o Neuer é goleiro. A gente sabe como é a dificuldade de ter um capitão sendo goleiro. O goleiro, ele não tá dentro do campo se deslocando. Ele fica lá no fundo. Ele pode ajudar nos treinamentos, em conversa, mas na hora do jogo ele não ajuda. Então, assim, para mim começa errado tudo. O Joachim Löw, depois da Copa de 2014, parece que ele falou assim, fiz meu serviço, ganhei a Copa, agora vamos ver o que Jesus vai fazer. Começa errado nas convocações. E aí, começou errado ali, vai dar tudo errado. Você não tem uma característica que você olha, essa é a seleção alemã. O Schweinsteiger disse, você não reconhece mais a seleção alemã. Então, assim, não tem identidade, não tem nada. Uma questão é você fazer transição de jogadores, outra é você esquecer característica, identidade, tudo. Ele tá perdido. Essa frase do Schweinsteiger chamou muita atenção. Bastian Schweinsteiger, que agora é comentarista lá na Alemanha, dizendo que os torcedores não têm mais 100% de identificação com a seleção do seu país. E, voltando ao que eu comentei no início, acho bem curioso, porque essa frase poderia facilmente se aplicar a qualquer momento ruim da seleção brasileira. E eu acho que, no final das contas, o que deu para tirar desses 3 jogos, pelo menos para mim, o que ficou mais notório é que o principal problema dessa seleção da Alemanha tá na defesa. A principal mudança promovida pelo Löw desde a Copa do Mundo, na minha visão, é ter um time que não faz tanta questão de ter a bola como tinha naquela Copa do Mundo de 2018. Apesar de, em alguns momentos, o Löw colocar uma marcação no campo de ataque para pressionar o adversário, como aconteceu contra a Suíça nessa terça-feira, a gente também vê vários momentos em que a equipe fica recuada para recuperar a bola e jogar no contra-ataque. O problema é que a defesa não dá segurança alguma quando fica recuada. A gente viu a Alemanha ficando 3 vezes na frente contra a Turquia, e aí, no momento em que se coloca um pouco mais recuado em campo, acabou sofrendo o gol de empate. Contra a Ucrânia também sofreu no final do jogo. Enfim,
a defesa não passa muita segurança e o Neuer precisou trabalhar bastante, principalmente contra a Suíça. É verdade, porque até em questão, que nem a própria Simone falou assim, é meio doido assim, você vê que assim, o Low tá querendo apostar nesse esquema com 3 zagueiros e não chamarem o Hummels, por exemplo. O Boateng eu entendo, porque assim, o Boateng tem 32 anos, tal, ele tá um pouco mais lento, por mais que tenha tido um ano muito bom com o Bayern do Flick, é complicado chamar, tal, beleza. Eu até acho que não deveria fechar a porta, mas enfim. Mas o Hummels é um jogador que mesmo em 2019, quando rolou aquela pataquada do Low, que chegou, avisou para eles, depois já soltou para a imprensa, que até os diretores do Bayern reclamaram muito disso, né? Então, Sim. assim, é complicado você falar, porque assim, o Hummels, em 2019 ainda, ele foi um dos melhores zagueiros do campeonato alemão, com o Kovac, que é meio complicado você falar isso, né? Então... aquele exemplo de defesa boa, né? Mas ele foi muito bem e depois, beleza, caiu talvez um pouco de nível do que ele tá acostumado a apresentar, sim. Mas, cara, que nem falou, você botar Ginter, botar Rudiger, até o Koch, que é um bom nome para o futuro, não tá indo bem no Leeds também. Então, assim, você colocar jogadores bem medianos, até o próprio Kahn na defesa, pelo amor de Deus, gente, né? 2020, para colocar o Hummels, o próprio Miller, cara, tipo, o Miller é um cara que tá jogando muita bola e cairia muito bem nessa seleção que às vezes peca no último passe, peca na última hora de ir colocar, então é complicado isso. E também, assim, né, só para falar um pouco da defesa, você apostar num esquema com 3 zagueiros com 2 alas para ter mais liberdade. Quem são esses alas? É o Gusen, o Klostermann, o Rastenberg, que são às vezes até o Keller também, que é um jogador que assim joga na lateral, mas começou como zagueiro, então o Klostermann também não são jogadores que assim vão tomar conta da ala inteira, né? Então, sei lá, tá tudo errado, é como a Simone mesmo falou. A gente vê que o Joachim Löw está, pelo menos na minha visão, tomando algumas decisões bem conservadoras na escalação da equipe. A Uhum. gente viu contra a Ucrânia, por exemplo, o esquema novamente com 3 zagueiros e os 2 alas eram Halstenberg e Klostermann, que tem jogado muitas vezes no Leipzig como zagueiros. A gente sabe, eles são Uhum. laterais de origem, Exatamente. mas nas últimas partidas do Leipzig com Julian Nagelsmann, eles têm jogado como zagueiros. O Gosens achei uma boa opção para ele testar na ala esquerda, mas novamente não fez uma grande atuação contra a Suíça. E a gente vê também contra a Ucrânia, o Goretzka foi titular, mas numa posição, um nível um pouco além do que ele está acostumado a jogar no Bayern de Munique. Ele não estava no meio campo, ele estava no trio de ataque. Uhum. Também mostrando um pouco de conservadorismo para ter um jogador lá na frente, talvez com um pouco mais de poder de marcação, enfim. Simone, você também vê a seleção da Alemanha jogando de uma forma muito conservadora nesses últimos meses, nesses últimos anos, desde a Copa do Mundo? Totalmente. É engraçado que a gente tinha, né, quem acompanha, quem vê futebol, estuda, etc. A gente vê ao longo da história que o futebol alemão sempre foi um futebol, como a gente pode dizer, de força, né, um pouco grosseiro. E 2014 foi tudo diferente, né? Foi tudo diferente. A gente já via nos últimos anos, mas foi quando a Alemanha ganhou mais, né? Olharam mais para a Alemanha. E aí foram olhar como funcionava, né? A formação de categoria de base, etc. E aí vai o ponto, né? A Alemanha ela mudou a sua forma de pensar o futebol, né? E era uma seleção que trabalhava muito posse de bola, era uma seleção que era intensa no subindo no ataque, não era uma seleção extremamente, né? Não vamos pensar nem um 7-1. 7-1 foi algo louco que aconteceu. Mas não era uma seleção loucamente no ataque, mas era uma seleção que mantinha posse de bola, que ela tinha intensidade na hora que subia. Então, assim, eles conseguiam voltar muito rápido para a defesa. Então, assim, era uma seleção alemã diferente. E a intenção era, no decorrer dos anos, né, manter esse futebol e lapidar, né, pensar assim. Mas o Joachim Löw, ele retrocedeu totalmente. Eu não sei se esse conservadorismo dele é medo também, né, de, estou numa transição, não tenho peças
boas suficientes, que nem na outra geração. A Alemanha tem peças muito boas. Tá? O grande ponto aqui, eu acho que é a questão defensiva. E aí vai uma crítica ao sistema de formação alemão, né, de jogadores, que tem se focado muito do meio para frente. Eu acho que a gente tem observado isso e observa isso muito nos clubes. Qual foi o último zagueiro alemão que a gente viu assim, que apareceu e a gente falou, nossa? Vai, é uma pergunta. Tem o Koch, o Rainer mencionou o Robin Koch, que surge como uma promessa, mas que ainda não se firmou. Uhum. Mas, de fato, acho que o último realmente seria o Zulli, a se firmar realmente com uma posição no cenário alemão e na própria seleção. Então, você vê, a gente passa aqui, nos últimos anos, apareceu no meio de campo Goretzka, Havertz, a gente pode contar, ainda que ele tenha decaído, né, o Mario Götze, o Marco Reus, o Julian Brandt, entendeu? O meio tá sempre aparecendo, mas a defesa. E é justamente aí onde o Löw mais aposentou, entre aspas, jogadores, né? Ele aposentou Exatamente. 2 zagueiros. Ele aposentou. Eu concordo com o Rainer quando ele fala do Boateng. Boateng, ele teve uma boa temporada, ele meio que renasceu das cinzas, né, com o Flick, mas ele também tem uma série de problemas com lesão também, então isso eu até posso concordar com a questão de ele não voltar para a seleção, né, porque é um pouco mais complicado. Mas assim, como que você tira peças chaves da sua seleção para fazer uma transição simplesmente pelo contexto de idade? Pensando principalmente na questão da defesa, que você não tem uma renovação tão boa quanto aquela que passou. Vamos pensar na questão do gol mesmo. Tá, hoje a Alemanha tem o Neuer, o Ter Stegen, tá, o Trapp é ok, né? Ele convoca o Leno, mas eu não confio no Leno. Mas assim, se fala muito do Nubel, mas eu também acho que o Nubel não é metade do cartão que mostram dele. A parte de trás da Alemanha, para o futuro, é preocupante. A gente tem o Jonathan Tah, que eu, pelo menos, esperava ver um crescimento dele, um salto de qualidade no Bayer Leverkusen, mas ele deu uma estagnada, né? Ele se firmou por algum tempo como titular do Bayer Leverkusen e até mesmo agora, sob o comando do Peter Bosz, ele parece já ter perdido um pouco de espaço. Ele é um zagueiro que ainda é jovem, mas que não se provou, não deu o salto de qualidade que a gente esperava. Exato. Tem o Niklas Sully, não o Sully, é o Niklas Stark, do Hertha Berlim, mas também ele apareceu, mas nunca se mostrou muito além, né? Eu acho que o melhor que apareceu é o Sully, do Bayern, mas também não sei se ele tá nesse patamar que a Alemanha estava acostumada. É que assim, o Sully, antes da lesão dele, que ficou praticamente 7, 8 meses parado, no Bayern ele era o melhor assim zagueiro, inclusive com o Hummels, com o Boateng, com quem fosse, ele estava como melhor ainda. Só que aquela lesão realmente, quase literalmente quebrou as pernas dele, né? Mas enfim, é complicado você falar assim, porque tipo, ele ainda não tem assim a experiência e talvez a presença de um líder como era Boateng, como era Hummels. Então, assim, é complicado você fazer tudo em volta dele também, sem ninguém, sem nenhuma outra peça, às vezes, que nem contra a Ucrânia, ele teve um pênalti que marcou meio bobo. Então, assim, quando você não tem, às vezes, talvez peças, assim, pelo menos um companheiro que seja, assim, bem competente, sabe? Não precisa ser um outro Hummels, outro Boateng, mas, assim, se tiver alguém competente do lado dele, aí a gente já ficaria mais seguro. Mas como não tem, acaba ficando ainda mais nas costas dele, né? E eu concordo com o ponto que você fala do Sully, porque eu lembro que quando eu via jogo do Bayern, quando o Hummels ainda estava no Bayern, que eu falava, nossa, o Hummels que decaiu o ritmo dele, ou o Sully realmente passou ele? E talvez seja uma coisa a se pensar. Por que não pensar novamente em trazer o Hummels, sei lá,
para as eliminatórias, não precisa levar para a Copa, mas assim, para tentar ajudar quem tá lá atrás, entendeu? Uhum. Para ter um ponto, sabe, tipo, tem o cara aqui, né? Tentar construir algo em volta. Senão, assim, você tem o Sully, que é um ótimo zagueiro, só que aí depois do lado dele tá o Rudiger, sabe? Uhum. E não tem uma estrutura de time, sabe? Não tem uma estrutura de time, estrutura defensiva, as peças são deficientes. Fica difícil desenvolver dentro disso. São questões pro... Vou adotar o apelido que você deu pro treinador no nosso grupo do Chucrute FC, Simone. Joaquinzinho resolver nos próximos meses. E quando É isso aí. Joaquinzinho eu achei um ótimo apelido. E quando eu perguntei sobre a Alemanha estar muito conservadora, eu pensei nos primeiros jogos da Alemanha pós-Copa do Mundo. A gente viu a Alemanha enfrentando algumas vezes até França, Holanda, algumas equipes de bom poder ofensivo, de força na Europa. E eu até via com um olhar, de certa forma, positivo a atitude do Löw de não ter a equipe com tanto desejo pela posse de bola, ter uma equipe que não necessariamente precisava estar no ataque a todo momento. Era interessante essa ideia de apostar um pouco mais nos contra-ataques, usando a velocidade de Gnabry, de Havertz, de Timo Werner, que se entendem muito bem nesse tipo de jogo em velocidade, aproveitando os espaços, como fizeram contra a Suíça nessa terça-feira. Agora, o que mais me pegou nessas últimas partidas da Alemanha é ter essa mesma postura contra adversários de menos tradição, como Turquia, principalmente no jogo contra a Turquia, em que a gente viu também a Alemanha cedendo a bola para os turcos, deixando eles jogarem. E eu acho que nesse tipo de jogo a Alemanha não pode ser tão conservadora. Ela tem que se impor nesse tipo de jogo, mesmo sendo amistoso, mesmo fazendo vários testes. Contra a equipe de menos tradição, a Alemanha tem que se impor, tem que jogar no campo de ataque, ou pelo menos buscar jogar no campo de ataque durante a maior parte do tempo. E isso é algo que eu não vi contra a Turquia e é talvez o maior motivo de preocupação dentro dessa ideia do Joachim Löw. Tudo bem você não fazer tanta questão de ter a posse de bola, não fazer tanta questão de empurrar o adversário para trás, como fez na Copa do Mundo, porque aí você fica batendo contra a parede o tempo inteiro e acaba não conseguindo, às vezes, desarmar a defesa adversária, não conseguindo penetrar na retranca adversária. Mas eu acho que isso é para certos jogos. Até contra a própria Ucrânia, como você bem falou, tipo, foi com uma linha de frente de Gnabry, Draxler e Goretzka, sabe? Uma coisa bem suspeita, assim, você leva o Timo Werner, leva o Waldschmidt e não usa nenhum dos dois, num jogo assim que vale ponto, querendo ou não, tal, com uma seleção mais teoricamente mais fraca, obviamente. É complicado isso, você não atuar sem ninguém, nenhuma referência, né, dentro da área, que seja o Werner, que seja o Waldschmidt, seja quem for, e bota pro Gnabry e pro Goretzka, assim, meio que resolverem, sabe? É meio estranho isso também. E aí vai o ponto, né? Depois de anos, assim, a Alemanha tem um cara lá da frente, o Timo Werner, e ele não usa. Sabe, a gente ficou os últimos anos usando o Mario Götze de falso 9, não sei quem de falso 9, agora tem o Werner, sabe? E assim, na frente tem opções, né? Tem o Gnabry, tem o Werner, o Havertz, dá para fazer uma triangulação na frente. Não tem criatividade. É bem isso, assim, até questão de botar, que nem ele fez, acho que foi um dos poucos jogos bons da Alemanha depois de 2018, foi um contra a Holanda, que se não me engano também cedeu empate, uma coisa assim, mas foi bom com Gnabry e Sané na frente, trocando bastante posição, correndo bastante, só que também aquilo, beleza, deu certo isso, por que não repetiu, por que não tentou? E também ficar isso de talvez deslocar o Werner um pouco mais para trás, deixando o Goretzka mais para frente, é meio confuso, assim, meio que parece que ele está tentando achar uma situação meio no modo desesperado e não consegue. Até porque eu entendo que o Werner não é aquele 9 que fica dentro da área, que é aquele que briga, que tem corpo para brigar, mas, sei lá, tipo, também não precisa botar o cara como meia pela esquerda, sabe? Sei lá, eu acho que ele não, assim, o Löw não tá conseguindo achar o ataque, até a defesa, onde for. O meio campo, obviamente, tem melhores peças, mas assim, ele não consegue achar uma solução. Isso desde 2018, e vou dizer até mais para trás, assim, o Löw já perdeu muitas chances de fazer algo muito melhor com a seleção alemã que tinha. Por exemplo, em 2012, na Euro, tinha um time muito bom, praticamente todo mundo saudável, que é
quase impossível na Alemanha acontecer, e jogou mal, assim, fez jogos bons, mas assim, etc. 2016 também, assim, ele não soube renovar a seleção que ele tanto falou que precisava e continuou convocando Podolski em 2016. Então, assim, eu acho que ele tá perdido faz um tempo, mas assim, nos últimos anos, pelo menos ele tinha nomes que davam um jeito, tinha o Schweinsteiger, tinha um Lan, tinha um Klose, tinha jogadores o Hummels, o Boateng, que estavam alto nível, que resolviam. E quando esse pessoal sumiu, ele se viu assim, dependendo só dele, entende? E não conseguiu provar isso depois, assim, não conseguiu realmente, não, beleza, eu vou dar um jeito nesse time, vai ser o meu jeito, assim, sabe? Eu não vi isso acontecendo desde então. Levanta um questionamento sobre Joaquinzinho. Ele era um técnico com um bom time ou era um técnico bom com um bom time? Porque assim, o Joachim Löw, ele foi por anos, né? Ele foi auxiliar técnico, né? Ele foi virar técnico mesmo com a seleção alemã, né? Então assim, será que ele é realmente um bom técnico? Eu tenho uma teoria sobre isso. Diga sua teoria, Rainer. Seguinte, nós vimos tinha gente que falava isso do Klinsmann também, né? Que o Joachim Löw era a mente por trás do time, em 2004 a 2006 e tal. Até o Klinsmann é um treinador mediano, ele é muito mais um cheerleader, digamos assim, um cara que anima os jogadores, que faz eles se empolgarem, que faz daquele clima para a seleção, do que um cara que realmente vê no técnico e tal. Mas assim, minha teoria é o seguinte, nós tivemos o Löw, alguém ao lado do Löw de 2008, 2006, na verdade, até 2014, que foi o período em que a Alemanha jogou melhor, chegou em final de Eurocopa, chegou em terceiro lugar de Copa do Mundo, foi campeã em 2014, chegou em semifinal de 2012 na Euro, e depois de 2014, esse alguém abandonou ele, assim, na comissão técnica. E se alguma coisa me provou nos últimos 10 meses, é que essa teoria pode estar certa, que na verdade quem fazia o time era Hansi Flick e não Joachim Löw. E você agradece muito por ele ter abandonado esse barco. No atual momento, com certeza. Porque assim, a gente teve o Flick como assistente técnico principal do Löw de 2006 até 2014, se não me engano. Eu lembro que depois da Copa ele saiu. E ele ficou até 2017 só como diretor de esportes, uma coisa assim, na seleção alemã, na DFB. Então, assim, você consegue ver nitidamente, depois de 2014, a Alemanha decaindo, e depois de 2017, da Copa das Confederações, principalmente, decaindo ainda mais. Então, para mim, e depois do que o Flick fez no Bayern também, para mim é a única resposta que eu tenho, que era o Flick que realmente fazia a seleção rodar, cara. Porque eu não tenho mais respostas quanto a isso. O Jürgen Klinsmann, a gente já viu trabalhos depois da seleção da Alemanha que meio que já provaram esse ponto, né? O Jürgen Klinsmann não teve muito sucesso depois que saiu da seleção da Alemanha. Curioso para ver o que será do Joachim Löw quando ele sair da seleção da Alemanha, se ele sair da seleção da Alemanha. Agora, eu queria entrar num ponto, e aí eu vou fazer uma pequena defesa do Joachim Löw nesse podcast, porque a gente notoriamente viu que essa data FIFA foi muito aproveitada para Joachim Löw fazer testes na equipe. Algumas escolhas na equipe titular só podem ser explicadas por uma questão de teste mesmo. Só isso explica, por exemplo, ter Draxler em vez de Havertz contra a Ucrânia e o Rüdiger em vez de Zuli contra a Suíça. E o próprio Joachim Löw já comentou que ele prefere olhar um panorama mais amplo da preparação para Euro do que jogo a jogo. Ele prefere olhar o processo inteiro. Então, eu imagino que a DFB esteja compartilhando dessa mesma visão dele, de olhar esse panorama inteiro em vez de olhar jogo a jogo. E assim, ele tem margem para fazer testes. Dá para compreender que esse é um período que ele quer usar para fazer testes de jogadores, como a gente viu no caso de Draxler e Rüdiger, testes também de formações. A gente viu ele várias vezes testando o esquema com 3 zagueiros. Contra a Suíça, nessa terça-feira, ele voltou para a linha de 4 defensores. Então, eu acho que ele ainda claramente está buscando as peças ideais e a formação ideal para a equipe que ele vai levar para a Euro no próximo ano. Esse é o ponto que eu acho que o Joachim Löw ainda deve se apegar, porque, de fato, o desempenho dos últimos jogos não vem sendo nada convincente. E algumas peças são bem questionáveis, a convocação delas é bem questionável, e principalmente quando você coloca elas como titular. Mas, analisando esse período como um período de testes para o Joachim Löw,
aí eu acho que a gente pode entender um pouco da linha de raciocínio dele e eu daria um crédito para ele. Eu acho que ele deve manter esse trabalho dele até pelo menos a Euro. Acho que ele merece ter a chance de conduzir essa equipe na Euro do próximo ano, e aí sim a gente vê se esse trabalho que ele está conduzindo agora de transição realmente vai dar algum fruto. Você tem um bom coração, Guilherme. A questão de testar, eu acho que é válida, né? Mas para mim, que parece que ele não tem uma ideia. Ele não tem uma ideia de estrutura de time, de jogo. Ele simplesmente está colocando peças e vendo no que dá. O que me bate mais é que, assim, começa errado na convocação. Tipo assim, parece que ele tá convocando metade da Alemanha, fala, vamos ver esse. Aí, tipo assim, esse cara não tá nem jogando. Vou dar um exemplo, né, de um claro que joga no Dortmund, né, o Nico Schulz. Pô, o Nico Schulz, acho que se ele jogou 10 minutos essa temporada, foi muito. Sabe? Então, assim, por que você convocou ele? Então, assim, é questões que começam desde a convocação. Por que você está convocando esse cara? O Draxler ser convocado, ser titular e ser capitão. Uhum. Olha, contra a Ucrânia ele até foi bem, hein? Eu também contesto muito a convocação dele, mas, enfim, contra a Ucrânia ele até foi bem. Mas, assim, é muita responsabilidade para um cara que nos últimos anos não mostra nada. Sim. Sabe, o Draxler, no fim, ele foi mais discurso, é um arrogante, né? Que eu lembro quando ele saiu do Schalke, ele queria sair para, né? E é um cara que estagnou totalmente. Então, assim, não tem explicação. É como se hoje ele pegasse e convocasse o Marguts. Uhum. Ele vai convocar pelo gol da Copa. Igual o Guts achou que o gol da Copa enchia currículo, né? Aí se lascou, foi jogar na Holanda. Com todo respeito. Entendeu? É complicado. Para mim, ele tá perdido. Testar é uma coisa, mas quando você não tem ideia de estrutura, de jogo, de nada, aí isso aí só vira um bolo. Tô jogando farinha vendo o que dá. E eu acho que assim, né? Como você falou, se fosse para testar se a gente falasse só dessa pausa, tá? Essa pausa desses 3 jogos, beleza, até dá para entender, tá testando e tal, mas muito que assim, ele tá chamando muita gente muito questionável, que nem a Simone falou, e assim, não é de hoje que ele tá fazendo isso. Não é de hoje que a Alemanha joga mal, não é de hoje que a Alemanha perde ponto besta, não é de hoje que a Alemanha perde muitos jogos. É coisa de 2018 até para trás, assim, antes da Copa até a Alemanha estava já meio cambaleando, né? Então, assim, não é de hoje que ele faz isso. Até assim, o Draxler é basicamente o novo Podolski, né? Que o Podolski, ele só parou de ser convocado porque ele falou, olha, eu estou me aposentando da seleção alemã. Entendeu? Porque ele já não jogava, sei lá, bem desde 2012, desde 2013. E ele foi chamado para a Copa, jogou acho que só uns jogos, né? Enfim. Então, assim, é isso. O Low faz muito isso. Ele continua convocando os queridinhos dele, assim, e, assim, que nem a gente comentou, aquela leva lá que ele praticamente fechou as portas completamente para Hummels, Boateng e Miller, nada me tira da cabeça que foi para tentar se livrar da eliminação da Copa e dos resultados ruins. Porque, assim, ele podia muito bem dar uma ligadinha para eles, não vou chamar vocês na próxima, vou testar uns novos... Como é que fala? Uns novos garotos, tal. Se precisar, eu chamo vocês de novo. Assim, daria para ele fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Mas não, chegar aí na cara, assim... E, cara, você tá falando de Thomas Miller, Mats Hummels e Jerome Boateng. Os 3 já voltaram a exibir bom futebol. E seriam muito bons para a seleção alemã. Então, assim, você não pode fechar a porta dessa maneira e depois também divulgar para a imprensa como foi, de uma hora para outra. Então, assim, para mim, nada me tira da cabeça que ele fez isso para tentar arrumar um bode expiatório. Porque na época o Miller estava mal com o Kovac, o Boateng estava em decadência, o Hummels também não estava bem. E assim, ele não podia talvez tirar o Neuer, que o Neuer era o capitão, o goleiro, estava em alto nível e pecou por lesões, mas continuava jogando bem. Então, assim, nada me tira da cabeça que ele fez isso para arrumar um bode expiatório, porque assim, como a gente está falando aqui, para mim ele não tem ideia do que fazer mais. Eu acho que isso é ponto. Não tem ele não parece ter um plano assim, sabe?
por mais que você perceba que ele testa aqui, testa lá, você não percebe que tem um plano de como jogar, até como você bem falou, Guilherme, tipo assim, dá a bola pro adversário e joga no contra-ataque. Beleza, faz isso contra a seleção grande. A Alemanha fez isso em 2010 e foi muito bem na Copa em 2010. Dava a bola pra Argentina, dava a bola pra Inglaterra e ia nos contra-ataques e jogou muito bem, assim. Então, assim, mas a gente não vê mais isso, a gente não vê o time, assim, nem jogando bem, assim, como a Simone também comentou, o Kroos, que, assim, é um bom meio-campista, mas eu não vejo ele como tem que ser o líder do meio-campo, ele não funciona bem assim. No Real Madrid, que ele vai tão bem, ele tem um Casemiro, tem um Modric do lado, que sabem carregar o piano também, que sabem organizar os jogos também. Então, assim, é complicado porque, tirando o Neuer e o Kimmich, que eu acho que tem que ser o futuro capitão, a gente não vê, assim, tipo, ele também dando espaço para alguns garotos crescerem, talvez, assim, dá mais espaço pro Gnabry, sabe, que o Gnabry ele marcou acho que 14 gols em 15 jogos. Até sobre isso, assim, você não vê nenhum jogador se destacando na seleção alemã. O único que eu lembro de cabeça é o Gnabry nos últimos 2 anos, que meteu o gol a rodo, mas assim, você não vê mais assim ele conseguindo potencializar aquele jogador que às vezes talvez não vai bem no clube, mas vai na seleção vai bem, como o próprio Klose era. Você não vê aquele jogador que, tipo, vai bem no clube, vai bem na seleção. Parece que, assim, todo mundo, quando chega lá, no máximo, consegue manter o nível. Você não pega ninguém que vai para cima, pelo contrário, a maioria ainda desce o nível na seleção. É um barato muito louco, assim. Ele parece que consegue tirar o pior de todo mundo. É muito estranho isso, sabe? Eu acho que tem diversas falhas na execução desse plano do Joachim Löw, mas eu acho que ele ainda tem uma ideia por trás, que é essa exatamente de dar um pouco mais a bola para o adversário e tentar contra-atacar. Tem diversos pontos falhos, né? Eu já mencionei a defesa como o principal problema da seleção da Alemanha no momento, e aí não tem como o Rudiger ser titular dessa equipe, ele é reserva no Chelsea, e nesse jogo contra a Suíça ele foi péssimo, porque ele deveria aparecer para cortar diversos contra-ataques que a Suíça tinha no jogo, e pelo contrário, ele falhou em alguns lances, não dava combate no Seferovic para impedir algumas transições da Suíça. No ataque, eu acho que também a gente precisa ver melhoras, principalmente quando a Alemanha enfrenta um time que está mais recuado em campo. Contra a Ucrânia, a gente viu alguns momentos de dificuldades, mas, por outro lado, a gente vê alguns pontos positivos quando a equipe consegue contra-atacar com Sané, com Gnabry, com Werner. Então, eu acho que ainda daria oportunidade para o Löw colocar essa ideia, esse jogo em prática até a Euro. E aí a gente vê se no próximo ano ele ainda consegue extrair dessa Alemanha algo de positivo, algo que há algum tempo ele já não vem conseguindo mostrar de fato. Eu acho que você está sendo bem otimista. Mas tudo bem, beleza. Eu fiquei até sem palavras, porque eu sou totalmente contrária. Porque, assim, pra mim o Löw tinha que ter tido a hombridade de, depois da Copa 2018, pedir as contas. Nem a DFB mandar embora. Ele tinha que chegar e falar assim, olha, cheguei no meu máximo, eu acho que já fiquei muito tempo, tava 10 anos já na época na seleção. Ele tinha que chegar e falar assim, ó, vou passar o bastão, porque era o momento ideal também, assim, de realmente fazer uma renovação. Você tinha uma equipe que foi campeã do mundo em 2014, fez ótimas Euros, chegou no limite dela, falou assim, beleza, vamos mudar tudo. Então, porque aí tem 2 anos para a Euro 2020, tem 4 anos para a Copa de 2022. Só que assim, até falando da Euro, como você bem comentou, que vai ser ano que vem, eu acho que ele deve estar dando graças a Deus, obviamente, guardar as devidas proporções, porque se a Euro fosse esse ano, se não acontecesse nada, assim, obviamente, da pandemia, tal, esse tipo de coisa, a Alemanha ia tomar uma piaba, não ia nem se classificar para as oitavas, porque estava num grupo com Portugal e França. Então, assim, e ainda não ia ter nenhum Sully de volta, porque o Sully se machucou, ele ia voltar às vésperas da Euro, provavelmente não ia nem conseguir jogar como titular. Então, assim, o Löw tem 1 ano para arrumar a casa e arrumar bem. Porque senão, obviamente, não vão demitir ele para a Copa e vai ser 2 torneios muito importantes, com uma geração muito boa, que nem comentamos, do meio para frente, com muitos nomes bons, que vai ser jogada no lixo. Então, assim, a pressão está ainda maior e eu acho, mais uma vez, que Löw não vai conseguir entregar. Se ele entregar, agradeço muito, vou ficar muito feliz com esse erro de julgamento meu, mas pelo visto eu não vejo futuro assim a curto prazo bom para a Alemanha. E para mim era mais ou menos isso, ou tirava o Löw já depois da Copa do Mundo de 2018, ou apostaria nele até
a Euro, para ele chegar na outra grande competição e para ele ter esse período de transição, de renovação na equipe, testando novas possibilidades, testando novos jogadores, novas formações, como ele vem fazendo. Vem fazendo bem? Não vem fazendo. Não, a execução não tem sido boa sob diversas perspectivas, mas vamos ver o que ele consegue produzir nesse próximo ano. O relógio está contra ele mesmo. Depois dessa série de cornetagens contra Joachim Löw, vamos terminar um pouco com um melhor astral essa edição do Chucrute FC, lembrando de Toni Kroos. Apesar dele já não viver o ápice da carreira dele, ele contra a Suíça nessa terça-feira se tornou o 15º jogador alemão na história a chegar a 100 jogos pela seleção da Alemanha. E eu vou fazer uma lista rápida aqui dos outros 14 que já atingiram essa marca em ordem de número de partidas jogadas pela seleção. Lothar Matthäus, que é o jogador na história com mais jogos disputados pela seleção da Alemanha, seguido por Miroslav Klose, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler, Per Mertesacker, Franz Beckenbauer, Joachim Streich, Thomas Hassler, Thomas Müller, Ulf Kirsten, Hans-Jürgen Dorner e agora Toni Kroos, o 15º integrante dessa lista. Nessa lista que também inclui 3 jogadores que jogaram pela antiga Alemanha Oriental. Rainer, queria um comentário seu sobre o Toni Kroos, você que com certeza tem lembranças muito próximas dele, do tempo que jogava no Bayern de Munique. Apesar de já não estar no ápice da carreira, é um cara que merece muitas glórias pelo que já produziu pela seleção e pelos clubes que defendeu. Olha, eu discordo pelos clubes que defendeu, porque no Bayern ele não fez muita coisa não, tá? Mas é que tem muita gente que confunde o Kroos do Real Madrid com o Kroos do Bayern. Era coisas completamente diferentes, inclusive em jogos decisivos, como a gente já conhece bem, né? A pipoquinha do Toni Kroos. Mas, assim, é um jogador que foi muito importante para a seleção alemã, sem dúvida, nesse ciclo, somente de 2010 até para cá, né? Obviamente. É um cara que assim, eu não vou dizer que merece, porque eu não gosto dele, mas... Brincadeira. Que assim, eu não gosto que o Kroos, a cada 2 meses, ele tenta dar uma cutucada no Bayern, que eu não entendo até hoje o porquê ele continua fazendo isso 6 anos depois de sair. Mas, enfim, pela seleção alemã, acho que ele é importante, sem dúvida. Ele até acho que ele não ter sido cortado junto com o Miller e com o Boateng, o Hummels, que a gente falou, foi uma decisão correta, porque... Eu achava que ninguém devia ter sido cortado, ainda mais ele, que talvez é um pouco mais novo, esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que ele chegar nesses números é meio complicado, porque a gente vê que o Podolski tá lá em cima também, né? Mas estou divagando, perdão. Eu acho que, assim, ele é muito importante, foi muito importante, e aparentemente eu imagino que ele vai conseguir saber passar o bastão. Então, não vai ser aquele jogador que foi tipo o Ballack, por exemplo, que não queria de jeito nenhum ficar na reserva, não queria deixar a braçadeira de capitão. Então acho que isso é muito importante, porque assim, ele também pode ensinar muito bem aos meio-campistas futuros da Alemanha que vão vir. E isso vai ser muito importante, seja com Neuhaus, seja com Kimmich, que já está crescendo tanto nos últimos anos. Então, assim, é legal a gente também ver jogadores tanto tempo na Alemanha. Eu acho que isso é muito importante para você identificar, como o próprio Schweinsteiger falou que estava faltando. Talvez o Kroos é um daqueles que a gente consegue identificar e se relacionar entre aspas, né, na seleção alemã. Isso eu acho bem legal também. Imaginava que ele teria a imagem um pouco melhor perante a torcida do Bayern, mas pelo jeito não é o caso. Não. Cara, eu falo assim, eu acho que assim, 80% da torcida não gosta dele e outros 10 odeia, sabe? Então, assim, e 10 acham ok. Então, assim, não, nem um pouco. Eu já vi que o Toni Kroos, ele não tem uma boa imagem na Alemanha, por ele ser bem arrogante. Sim, bem isso. De qualquer forma, uma marca importantíssima que o Toni Kroos alcança nessa partida contra a Suíça, 100 jogos pela seleção da Alemanha. Agora vamos ver quando ele vai passar o bastão para o próximo capitão. Bom, e assim a gente chega ao fim dessa edição do Chucrute FC. Agradeço a você, Simone, agradeço em especial ao Rainer por dedicar esse tempo dessa terça-feira à gravação do Chucrute. Agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Nesse final de semana já volta a Bundesliga. Na verdade, já nesse meio de semana tem jogo do Bayern de Munique, que vai disputar seu primeiro jogo pela DFB Pokal, pela Copa da Alemanha. Tem muito futebol alemão nos próximos dias e o Chucrute volta no final de semana trazendo
o melhor resumo da rodada da Bundesliga para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!